Eu marquei esse bate-papo aqui para a gente falar, desmistificar um pouco sobre indicação e contraindicação na micropigmentação. Eu quero falar rapidamente com vocês, porque esse é um tema muito importante que nós, profissionais, precisamos atentar no momento em que vamos fazer um procedimento. E uma vez que você decide não respeitar as contraindicações, você pode ter problemas sérios no momento em que você for fazer o procedimento e no pós também. Na verdade, para quando é que a gente vai usar? Indicar, né? A indicação e contraindicação. O procedimento é indicado para quem possui sobrancelhas falhadas e ralas, certo? Desarmoniosas, ou seja, sobrancelhas com grande diferença uma da outra. A micropigmentação é indicada. Até mesmo para reconstrução total por algumas pessoas que muitas vezes passaram por traumas como quimioterapia, acidentes, devido a isso perderam passiva completamente ou uma parte da região dos pelos, né? Então, as pessoas elas procuram a micropigmentação como um recurso. Então, a micropigmentação ela precisa ser olhada com cuidado para que que a gente não venha trazer problemas maiores para a cliente. E para quem esse procedimento ele é indicado, né? Ele é indicado tanto para mulheres como para homens. Hoje em dia, o mercado ele tem crescido de uma forma acelerada e muitos homens também estão optando por fazerem trabalhos de micropigmentação. Mas calma, que tem algumas contraindicações bem específicas que precisamos respeitar. E a primeira delas que eu quero conversar com vocês é a diabetes. Mirlene, a gente pode fazer micropigmentação em quem tem diabetes? Se a sua cliente ela tiver diabetes, atente-se. A diabetes, o que acontece? Ela diminui a eficácia da cicatrização da pele, além de alterar na fixação do procedimento. Se ela tiver compensada, ou seja, se a glicose ela não tiver tão alta e a cliente ela toma já remédio para controle, pode fazer, tá? Agora, existem pessoas que a diabetes ela está muito alta. Nesse caso, o indicado é que não faça. Mas se mesmo usando o medicamento, nesse caso, né, ela for alta ou a pessoa até mesmo ela usa insulina, o indicado é não fazer, gente. Precisamos ter cautela, certo? Porque isso irá comprometer na cicatrização desse tecido e poderá gerar um grande processo inflamatório e até mesmo não cicatrizar a sobrancelha. Olha só a gravidade que isso tem, né? Você respeitar essa contraindicação. Então, se a cliente, caso a cliente, eu sei que eu tenho diabetes, mas eu não tenho certeza como é que ela está, se ela está equilibrada, se ela não está, eu aconselho que você peça para ela procurar o médico para que ela possa pegar uma autorização e então trazer para você, para que assim você possa estar respaldada. Porque esse é um procedimento, você é a profissional, então você que tem que dar as instruções certas para ela, se ela pode ou não fazer o procedimento. Outra contraindicação, lactantes. Não realize procedimento em mulheres que estejam no período de amamentação, pois como a indução do pigmento na pele, na maioria das vezes, não há intercorrência, não vai ter problema nenhum. Porém, né, se houver algum problema durante o momento que você está aplicando o procedimento na pele dela, pode ser que altere algo no leite materno ou aconteça algo com o bebê e a primeira coisa que ela vai pensar é: o que eu fiz de diferente? Eu fiz a micropigmentação. E aí começa uma série de problemas que você pode ter com a cliente insegura, com a cliente ligando para você, dizendo que o bebê está assim ou assado. Então, nesse caso, o aconselhado é que você espere o período completo da amamentação para então agendar com essa cliente e fazer a micropigmentação de forma segura. Uma mesma linha de pensamento é com as gestantes. Durante o período gestacional, não é indicado a realização do procedimento, pois como há indução do pigmento na pele, se houver alguma intercorrência, a cliente irá culpar imediatamente quem? O procedimento de micropigmentação, já que foi a única coisa que ela fez, né?
ela vai pensar logo, foi aquele pigmento que eu coloquei na minha pele, que ele tá acontecendo isso comigo, e para te livrar de dor de cabeça, não faça, evite fazer. Já aconteceu de uma cliente dela, ela está na maca, eu fazendo, e ela me dizer que ela estava grávida, ela estava com algumas semanas. Aí, nesse caso, já não tinha mais o que fazer. Mas caso você já saiba que a cliente está grávida, evite. Evite para que você tenha essa margem de segurança, tá bom? Então, para que não tenha problemas naquele momento e futuro, é melhor que você não faça. Um outro fator que eu procuro muito saber no momento em que eu vou fazer a micropigmentação é se a pele da cliente ela está íntegra. A pele do local, né? Do local que será feito, deve estar íntegra, sem feridas, sem acne, dermatite ou até mesmo alergias, porque você vai usar o aparelho, ou dermógrafo, ou tebori, para fazer o procedimento, e se ela já tiver uma pele ferida, machucada, além de comprometer a cicatrização e fixação daquele pigmento, ela vai machucar ainda mais. E eu falo a mesma coisa quando a pessoa ela usa produtos químicos, ácido. Quando a pessoa ela usa ácido na pele, primeira coisa, quando a cliente liga, ou manda um WhatsApp para querer fazer a micropigmentação, qual princípio eu uso nesse momento? Ela já manda a mensagem decidida que ela quer agendar o procedimento. Eu procuro saber como está o estado de saúde dela. As perguntas que eu faço. Você usa ácido no rosto? Caso a cliente ela diga, não, eu uso ácido sim no rosto. Então eu peço que ela pare de usar o ácido pelo menos 7 a 10 dias antes do procedimento, tá? Porque o que acontece? O ácido, ele é feito uma renovação celular, certo? Então, no momento em que aquela pele ela está muito sensível, além de o ácido, ele acelera a regeneração da pele. Então, ele não trabalha de uma forma como ele trabalharia normalmente, ele vai acelerar de uma forma muito intensa e, além daquela pele estar muito sensível, muito fina, né, pela aplicação do ácido, ainda vai ter um outro fator, que a cicatrização vai estar de forma acelerada. Ou seja, no momento em que você tentar implantar esse pigmento, ele vai ser removido da pele de uma forma muito rápida. Então, o seu trabalho pode ser completamente perdido. Além de, claro, como eu falei, a cliente também está com uma pele fragilizada, uma pele muito sensível. Então, o indicado é que peça para a cliente suspender o uso do ácido de 7 a 10 dias antes da micropigmentação. Isso é segurança, é respaldo para você como profissional. Um outro tipo de contraindicação são pessoas que usam medicamentos anticoagulantes. Os medicamentos anticoagulantes são medicamentos que eles impedem a formação de coágulos no sangue, porque bloqueiam a ação de substâncias que promovem a coagulação. Os coágulos são fundamentais, gente, para cicatrizar e parar o sangramento. Agora, você imagina, se a pessoa ela já tem ela já toma a medicação de anticoagulantes. Por algum motivo, problema de saúde, ela toma normalmente o remédio de anticoagulante. Aí você vai fazer a micropigmentação, você nem sabe. Quando você começa a trabalhar, ele começa a sangrar de uma forma acelerada. Você não sabe como fazer para estancar aquele sangue. Então, a micropigmentação não deve ser de uma forma tão profunda, mas nesse caso, se a pessoa estiver usando esse medicamento, ela pode sim começar a sangrar de uma forma mais intensa do que normalmente sangra. E aí, nesse caso, pode, além de comprometer o trabalho com a implantação do pigmento, porque o excesso do sangue, ele não vai permitir com que você implante o pigmento de forma correta, né? Além de uma baixa fixação do pigmento.
porque o sangue ele vai expelir, juntamente com o sangue vai sair a tinta, então não vai ter fixação, você vai machucar a pele da cliente à toa e não vai na cicatrização não vai ficar uma boa fixação. Então, o ideal é que você peça para a cliente alguns dias antes de fazer a micropigmentação, também, se ela puder, né, dar uma parada na medicação que ela toma para então fazer a micropigmentação, caso ela deseje. Porque tem isso esse fator que pode contribuir para que ela venha a não ter um resultado bem sucedido na micropigmentação, tá bom? Agora, uma outra coisa que muitas vezes tem pessoas que até perguntam, nossa, mas o que é isso? Neoplasia. Você já ouviu falar de neoplasia? Pois é, neoplasia é quando o tumor se dá por crescimento de número de células. Ele é chamado neoplasia. E a neoplasia, na verdade, não quer dizer que ela é um câncer já. Ela pode ser uma célula, pode ser benigna ou maligna, ainda não é um câncer, a neoplasia. A implantação do pigmento, ela pode ser interpretada pelo corpo de forma errada, ocasionando a proliferação de células cancerígenas. Por exemplo, vamos lá, não é o pigmento que vai fazer com que forme o câncer, com que gere o câncer, mas vamos supor que a pessoa ela já está com uma célula cancerígena. Não se sabe ainda se é benigna ou maligna. Aí você vai implantar o pigmento ali na região, no corpo dela, né? Aquela célula, ela não vai saber interpretar se é algo bom ou ruim. Entende? Porque as nossas células de defesa, ela já vê o pigmento como um corpo estranho, não faz parte das células, então ela já vai atacar. Então é importante, se você sabe que a pessoa ela tá com neoplasia, independente de ser benigna ou maligna, não faça, evite problemas futuros para você e para sua cliente também, certo? Então é importante que você procure saber, conversar com a cliente a respeito dessas coisas antes de fazer, porque eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas pensam assim, que a micropigmentação é algo super rápido, super fácil, comum e que de boa vai ser resolvido, mas é algo que é delicado. Você vê que são coisas que envolvem a saúde da cliente, envolve o emocional da cliente, envolve vários fatores para que tenhamos um bom resultado. Muitas vezes a gente faz o procedimento na cliente, a cliente saiu daqui, estava tudo perfeito, de repente acontece algo, porque na saúde dela, algo que você não conseguiu investigar pela ficha de anamnese, que ela está com algum problema. Aí a cliente volta muitas vezes com a sobrancelha completamente falhada, ou com a sobrancelha de uma forma, de uma cor diferente de que você implantou. Então, é um estudo de caso que você tem que fazer quando a cliente chega, é parar para sentar e conversar com a cliente, procurar saber como está a saúde dela. É importante também você falar quando fizer a micropigmentação, isso após, né? Vou conversar, na verdade, sobre o antes e daqui a pouco dou umas dicas para vocês sobre o pós, tá bom? Outra coisa é clientes que estão no procedimento, durante o procedimento de quimioterapia, em hipótese alguma, podem realizar o procedimento durante o tratamento de câncer, tá, gente? Lembra que o sistema imunológico dessa cliente está comprometido, podendo ocasionar má cicatrização do tecido ou até mesmo estimular mais as células, né? Então, evite jamais, a cliente ela tá fazendo tratamento de câncer, então você não deve fazer micropigmentação. Ai, Mirlene, mas a cliente caiu todos os pelos dela, ela tá sem sobrancelha, a bichinha, e ela precisa fazer sobrancelha porque caiu tudo. Não, você não deve fazer, principalmente
porque ela não, com certeza, se ela for falar com o médico dela, ele não vai liberar. Então, você só pode fazer qualquer procedimento, nesse caso, se a cliente ela estiver durante o processo de quimioterapia, de tratamento de câncer, caso o médico libere, ou seja, depois do tratamento dela realizado e ele der o aval, der uma peça até mesmo, tá? Para sua segurança como profissional, peça um documento que ele diga, ó, tá liberado, pode fazer, tá? E aí sim, você vai e faz. Porque, gente, é delicado, é muito sério isso. Tá bom? É muita coisa, né, gente? Então, para você ver só como são muitos fatores que a gente precisa atentar no momento em que vamos fazer um procedimento de micropigmentação na cliente. Não é assim, de forma aleatória, chegando e já vai cortando, vai fazendo. Tem que ter uma conversa, tem um pré, durante e o pós, que a gente precisa estar atentamente seguindo para que possamos ter excelente resultado, tá certo? Outro fator super importante são medicamentos. São todos os medicamentos que a cliente ela pode estar utilizando no momento que ela for fazer micropigmentação? Não. Se a cliente, se você conhece ou se você sabe que a cliente ela já está no processo, ela está tomando algum medicamento ansiolítico, tá? Você já sabe que ela é uma cliente muito ansiosa, ou uma cliente depressiva, ou ela toma remédio para espinhas, aquele remédio Roacutan. Se ela estiver tomando o remédio Roacutan, de primeira você já não vai mais fazer o procedimento nela. Você já não vai mais fazer, já diga, olha, você precisa terminar o tratamento e após terminar o tratamento, muito depois você volta e sim a gente vai ver como é que vai fazer. A pele da cliente, ela fica super sensível, gente. São vários fatores que você vai estar ali mexendo. Então, evite, se você sabe que a cliente ela já toma esse tipo de medicamento, pergunte, né? Não custa nada perguntar. Na própria ficha de anamnese, na minha ficha já tem escrito lá perguntas específicas. Se a cliente ela já toma remédio, o Roacutan, se ela tem diabetes, como é que tá as taxas dela. Isso é muito importante a gente estar procurando saber no momento em que nós vamos fazer o procedimento. Ou seja, reflita se aquele medicamento poderá afetar ou não na cicatrização daquela pele, tá? Geralmente, o uso de antibiótico, anti-inflamatório também pode auxiliar, pode não auxiliar, mas pode dificultar a fixação do pigmento na pele. Então, há muitos anos atrás, quando eu fiz um curso, eu ouvi falar alguém dizendo assim, então quando a cliente ela for fazer micropigmentação labial, peça para ela tomar anti-inflamatório. Não, gente, não há necessidade. Se fizer o protocolo certinho e a higiene perfeita, como o profissional ele orienta, não corre risco de inflamação. Só precisa seguir o protocolo de forma correta, que tá tudo certo, tá bom? Outra pessoa que contraindicada, não a qualquer pessoa, mas olha só, se a pessoa já tem um problema cardíaco, você deve ter muito cuidado no momento em que você usar os produtos que você vai usar. Qual produto? Anestésico. Cuidado, quais são os anestésicos que você está usando. Procure saber. Procure fazer o tratamento adequado, saber qual é o tratamento adequado que ela está fazendo, qual é o tipo de problema que ela tem. Se aquela cliente ela tem marca-passo, se ela usa marca-passo. Marca-passo é um aparelho que é colocado no coração. Existem muitos mitos e verdades sobre o marca-passo. Pessoas elas podem usar, elas não podem fazer ultrassom, elas não podem fazer raio-x. Existem diversas coisas. Então, nesse caso, eu prefiro, se eu já sei que a cliente ela tem o marca-passo, ela já tem o marca-passo, eu prefiro não fazer micropigmentação usando dermógrafo, que é um aparelho elétrico, entendeu? Porque
Pode acontecer de dar uma descarga e a cliente, ela tá com o aparelho ali no coração dela. E se, né? E se algo acontecer? Então, por esse motivo, eu vou ali me preparar para que não aconteça algo ruim, né? Com ela. Eu vou me preparar para que eu não tenha problemas com essa cliente. Então, eu vou, caso a cliente ela tenha marca-passo, eu vou procurar uma outra forma de fazer a micropigmentação dela. Usando o Tebori, se for para fazer shadow, eu faço tantos fios como a shadow com o Tebori. Mas eu não vou usar o dermógrafo, tá certo? Outra coisa, outra contraindicação, hipertensão. Para pacientes hipertensos, controlados, há uma coisa muito delicada aqui, ó, o hipertenso. Você tem que ter cuidado qual anestésico você vai usar. Você vai usar anestésico nessa cliente? Se for usar, qual anestésico você vai usar? Cuidado. Cuidado, porque você não pode usar anestésico que seja vasoconstritor, como epinefrina, nessa cliente. Então, o que você pode usar no caso, nessa cliente? Eu não sou médica, eu não posso te indicar, mas um anestésico de farmácia, com uma lidocaína, é um indicado, é uma coisa que eu utilizo para as minhas clientes. E graças a Deus, nunca tive problema nenhum com as minhas clientes hipertensas. Mas a epinefrina, eu não recomendo que você utilize, no caso, para clientes hipertensas. Muito cuidado. Eu já ouvi falar de pessoas que a cliente, ela passou mal na maca por simplesmente excesso de anestésico. A cliente que era hipertensa. Então, a cliente, ela está naquele momento, ela se entregou para você. Ela vai responder ali a ficha de anamnese e você vai ter que ver como é que está o estado da saúde dela, para saber se pode ou não fazer. Essa é a sua responsabilidade. Nós, como profissionais, devemos entender um pouco sobre isso para que não tenhamos problemas, tá certo? Aí tá, você procurou saber tudo isso, que se a cliente ela tem ou não tal problema, se ela pode ou não fazer a micropigmentação. Aí você vai fazer a micropigmentação, ela vai preencher tudinho, né? Preenche a ficha de anamnese, ela vai assinar a ficha, certo? Concordando que tudo que ela escreveu ali é tudo verdade. E então a cliente vai embora. Você faz o procedimento na cliente e ela vai embora. Quando volta com algumas coisas diferentes. Então você precisa, de fato, procurar saber. Olha, conversa com ela, porque muitas vezes a cliente ela sabe que ela está com algum problema, mas ela não quer falar porque ela quer fazer a micropigmentação e ela não sabe o quão sério é fazer a micropigmentação sem respeitar esses cuidados. Então, essa é uma responsabilidade nossa de poder, de instruir a cliente, que é muito importante ela falar todos esses detalhes, nos revelar tudo isso, para que possamos, de fato, estar trabalhando junto e ter um resultado satisfatório. Claro, nós profissionais, claro que a gente quer fazer, né? Não é verdade? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, mas devemos trabalhar assim, gente, com responsabilidade. Esse é um lema que eu procuro viver durante esses anos que eu tenho me especializado a cada dia mais, estudado, trabalhado, sabe? A micropigmentação é um mundo lindo, um universo maravilhoso, mas que precisamos ter cuidado e respeito com as nossas clientes, né? Afinal de contas, elas são as nossas clientes, elas que são as estrelas, né? Que nós nos preparamos, nós trabalhamos, estudamos para fazer o nosso melhor para elas. Então, gente, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu espero que esses ensinamentos possam, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento. Para você que ainda não me segue no Telegram, eu tenho materiais maravilhosos, exclusivos para você profissional e para quem deseja migrar para essa área.
eu não conheço nada, eu não sei nada, mas eu quero conhecer o mundo da micropigmentação. Corre, mulher, corre pro meu Telegram, Mirlene Silva Micropigmentação. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo e você já se inscreve, assim também como o meu YouTube, Mirlene Silva Micropigmentação. Tem vídeos maravilhosos que podem te instruir, que podem te colocar rumo ao sucesso, rumo a uma jornada de sucesso, a jornada que eu, Mirlene, consegui, que eu consegui e eu estou ajudando outras pessoas que estão comprometidas, que querem mudar de vida e se tornar uma faixa preta, rumo aos 7 em 30, faturando mensalmente 7 mil em 30 dias. Você é dessas? Você é das comprometidas que deseja mudar de vida, mudar a sua história, a história da sua família? Então, já corre para o Telegram, é um grupo seletivo de profissionais e de pessoas que querem migrar para essa área, que estão lá juntas, nós seremos mais fortes, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!